What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? Hoje a gente vai falar sobre o tema que eu mais gosto e vocês já estão carecas de saber, que é pronunciation. O desafio é de pronúncia. Are you ready? Let's go! Então já vou começar com a palavra ready. Ready. Olha como é que essa palavra é escrita. R-E-A-D-Y. O destaque vai nessas duas letras aqui, ó. E-A. Re. No, teacher, peraí, tinha que ser ready. 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 Por que você fala ready? Porque a relação que a gente tem escrita e pronúncia não é tão clara como a relação que a gente tem escrita e pronúncia em português. Em inglês, essas duas letras podem ter sons diferentes. Então, na palavra ready, a gente pronuncia E nessas duas. Ready. Ready, ready. Ready, ready. Beleza. Então, o desafio é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês uma palavra e você aí de casa, de onde você estiver assistindo, você precisa pronunciar essa palavra em voz alta. E aí você vai me contar nos comentários quais dessas palavras você acertou e quais dessas palavras você não acertou e aprendeu com esse vídeo. Beleza? Word number 1. Vou te dar uma dica. Essa é a palavra. Esse é o verbo ler em inglês. Só que esse verbo está na forma presente. Como que pronuncia? The pronunciation is read. Read. Word number 2, a mesma palavra. Porém, esse verbo está no passado. Read. Read. Peraí, teacher. A mesma palavra, escrito da mesma forma, é pronunciada de formas diferentes? Se for no presente é o verbo read, se for no passado é read. Exatamente. E isso acontece em português também. Por exemplo, a palavra S-E-D-E. Como que pronuncia, Nathalie? Sede. Então, ela falou que essa palavra aqui é pronunciada sede. Por exemplo, eu quero beber água, eu estou com sede. Mas também pode ser a palavra sede. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a sede do cruzeiro é no Barro Preto. Sede, sede. A mesma palavra, escrita da mesma forma, com pronúncia diferente. Sede e sede. Beleza? Então vamos voltar para o inglês porque eu tenho o example number 2. Let's go. Essa palavrinha aqui, how do you pronounce it? É o verbo guiar, liderar. É o verbo to lead. Lead. E agora, como é que a gente fala essa mesma palavrinha aqui, porém o significado é chumbo? The pronunciation is lead. Lead é o verbo, lead é a palavra chumbo. Então, mesma escrita, pronúncias diferentes, significados diferentes. Sound good? Number 3. Nova rede social do Instagram. How do you pronounce that? Se você pronunciou thread, thread, você acertou. Thread. Então a gente já começa aqui com uma consonant cluster. O que é consonant cluster? É um encontro consonantal. A gente tem 3 consoantes se encontrando aqui. T-H-R. Então a gente já tem o TH, que não é um negócio muito fácil de pronunciar. Tem que ter a língua entre os dentes e arzinho saindo. Ó. É como se você estivesse fazendo um S, porém com a língua para fora. E depois você tem um R, né, que é um R retroflexo, né, um R que joga para trás. Aí você tem que fazer assim, ó. Thra, thra, thra. Beleza. E aí a gente tem o EAD, que aqui é pronunciado como ed. Thread, thread, thread. Beleza. Next one. This word here, how do you pronounce it? E a pronúncia é muito parecida com a pronúncia anterior, porém existe uma coisa aqui muito diferente, né? A gente geralmente não aprende sobre isso. No final dessas duas palavras, da anterior, que é thread,
e essa aqui que é pronunciada threat, threat. Existem duas diferenças. A primeira diferença é visível, o D no final e o T no final. O D tem um som vozeado, ou seja, há uma vibração nas pregas vocais quando a gente faz assim, ó, D, D, D. Você pode sentir aqui, ó, D, D, D. Porém, nessa palavra aqui, a gente tem um que não vibra as pregas vocais, ou seja, é um som que a gente chama de unvoiced ou voiceless sound. Então, quando você põe a mão aqui assim, ó, você vai sentir assim, ó. Há um puff of air, né? Tipo assim, o ar sai, né? Uma explosão, mas não há vibração das pregas vocais. Então, olha a diferença, ó. D, D, D. D, D. Beleza. Quando uma palavra é terminada em puff of air, esse T, né, sem o som, né, sem a vibração das pregas vocais, a vogal imediatamente anterior, ela vai ficar um pouco mais curta do que a vogal de uma palavra que termina com um som vozeado, D, D, D. Então a diferença aqui, ó, fica assim, ó, thread, threat, thread, threat, thread, threat. Já sabia dessa? Let me know in the comments. Next example. Vou direto com todas essas palavrinhas aqui, joga na tela. Vai, vou te dar um tempo para pensar. Maybe. I don't know. What do you think? Okay, let's check. The first one is create. Create. É o verbo criar. Create. The second one is the verb eat. Comer. Eat. Eat. Essa palavrinha aqui é a palavrinha miçanga. Sabe aquele pessoal que faz colarzinho ou pulseirinha de um monte de bolinha pequenininha? Isso é chamado de miçanga em português. Em inglês é pronunciado bead. Bead. The next one is feature. 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 The next word is seat. Seat. And this word here is bread. Bread. Qual é a diferença entre essa palavra para falar o nome desse cara e essa palavra para falar o nome dessa comida? Esse é um desafio. I'll see you in the next video. Thank you very much. Bye. S-E-D-E. Como que pronuncia, Nathalie? Em português? Sede. Tô pensando que palavra que é essa em inglês.